Bom dia, pessoal. Meu nome é Júlio Guimarães. Mais um vídeo no canal Guima no Canadá. Eu moro no Canadá há mais de 40 anos, na cidade de Vancouver. E hoje eu vou gravar o vídeo número 2 de dicas na língua inglesa. Eu já falei isso antes, mas se você quiser imigrar para um país onde a língua é inglês, ou qualquer outra língua, né? Tente estudar a língua antes de imigrar, né? Porque no meu caso, aprender uma língua fluentemente não é uma coisa que se aprende assim de um dia para o outro. Demora bastante, principalmente se você vem para o Canadá já com família do seu país e falando a sua língua sempre em casa. Então isso aí torna mais difícil. Obviamente que os seus filhos pequenos ou nascidos aqui, né? Isso aí para eles vão perder a nossa língua, apesar de a gente falar com eles sempre em português em casa, mas eles vão aprender inglês. Então, para ser o segundo vídeo, é só umas dicas pequenas. Eu não sou professor de inglês, não sou nada disso, mas são coisas que eu tive, que me demorou anos a perceber, a entender essas diferenças, coisinhas que as pessoas não te explicam. Por exemplo, se você aprender inglês aí vamos dizer, no Brasil, onde nós vivemos antes, no Rio de Janeiro, a pessoa que está te explicando, o professor, normalmente ele sabe a língua portuguesa. Então ele transporta para você, ele te ensina algumas diferenças, como é que pronunciar o ABC em inglês, essas coisas todas em comparação ao nosso ABC em português. Mas se você estuda inglês, por exemplo, aqui, a pessoa que vai te ensinar, ele não sabe português. Então ele vai só te ensinar a língua inglesa. Então ele não te dá essas dicas que eu vou dar aqui, ok? Uma coisa muito importante para aprender inglês é você saber pelo menos bem o ABC em inglês com o som fonético das letras, né? Isso é muito importante. E é mais sobre isso que eu vou falar um pouquinho aqui. Uma dica, o nosso I, a gente tem a tendência de, quando falar uma palavra em inglês que tem I, a gente falar I. O I, ele, a bem dizer, só é falado I quando fala eu, né? Pessoal, né? Eu, I. Mas o resto, a maioria, pronuncia-se perto de I, mas não é I. Se você pronunciar I, as pessoas não vão entender. Por exemplo, a palavra kiss é K-I-S-S. A gente, brasileiros, né, ou portugueses, quando a gente não tem muito conhecimento, a gente olha aquela palavra e fala kiss. Mas não é. É kiss. Kiss. Vocês podem até achar engraçado, né? Porque a diferença é pouca, a pessoa vai entender. Não entende. É interessante, né? Não entende. Isso aí é que mata a pessoa, né? Por exemplo, o I, que é o I em inglês, na palavra kiss, que é beijo, o I, ele é quase que silencioso. Ele não é I e ele não é E. Não é kiss, não é kiss, é kiss. Kiss. Ele tem um som fonético quase mudo. Kiss. Né? É uma coisa que te ajuda bastante. Por exemplo, mudando para outra coisa, o nosso som fonético de I, em inglês é só quando tem dois S, ok? Por exemplo, a palavra deep, D-E-E-P. Por exemplo, tem dois S, é D-E-E-P. Fundo, né? Deep. A gente fala deep.
deep. É como se tivesse um I. Então, dois S juntos, em inglês, ele tem o som do nosso I em português. I, deep, deep. Se a palavra tiver só um E, como por exemplo o verbo to get, G-E-T, tem só um E, então o E ele tem o pronúncio de E mesmo, get, get, ok? Quando tem uma palavra com dois Os, para português, para nossa pronunciação, o dois Os tem som de U. Por exemplo, pobre, que é P-O-O-R, poor, ok? Poor, né? É como se fosse P-U-R, poor. A gente pronuncia o R em inglês, nunca é pronunciado R. Ele sempre é pronunciado R. Tanto faz começar uma palavra com ele ou acabar, então ele é R. Então, poor, P-O-O-R, poor. Dois Os tem som de U. Existem uns problemas entre pronunciação do A no Canadá, nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, e na Inglaterra e na Austrália. A Inglaterra e a Austrália, eles têm a tendência, e nós aqui também no Canadá, mas não todos, mas nós aqui no Canadá também tem a tendência de pronunciar o A. Não é, bem, se falar o A, B, C, A, B, C, ele tem o som fonético de A. Mas na escrita, por exemplo, tem uma loja que vocês aí no Brasil devem conhecer bem o nome, não sei se tem no Brasil, mas eu sei que os brasileiros conhecem, que é a loja Gap, é G-A-P, ok? O brasileiro, ele tem a tendência, como ele é ensinado aí, Gap, e nós no Canadá e em algumas partes dos Estados Unidos não falamos Gap, falamos Gap. A Inglaterra fala Gaip. Eles têm a tendência muito de falar o A-I, Gaip. Nós aqui no Canadá é Gap e nos Estados Unidos, em algumas partes, fala-se Gap. Outra palavra aqui, que é diferente também, é a palavra Apple, aquela loja que vende telefones, computadores, uma loja em todos os lugares do mundo, né? A gente não fala Apple, a gente fala Apple. A Inglaterra também fala Apple, ok? Apple. Nós no Canadá falamos Apple. Nos Estados Unidos, em alguns lugares, falam Apple. E não sei porquê. E eu tenho conhecimento que muita gente no Brasil, inclusive pessoas da minha família, eles falam Gap e Apple. Eu tive um casal amigo que veio ao Canadá e estivemos juntos há uns anos atrás e eles queriam ir à loja da Apple. E eles diziam para mim, eu quero ir à loja Apple. Vocês têm a loja Apple aí? Eu não sabia o que era. Não estou querendo brincar, não sabia. Apple, não sei. Aí eu falei, tá escrito aí, deixa eu ver se... Apple. Então essas diferenças, né? Pessoal, é igual português do Portugal, português do Brasil e português da Moçambique e Angola, né? Então há diferenças, né? E entre o inglês aqui da América do Norte, do Canadá, o Canadá, nisso que eu vou falar agora, ele segue os Estados Unidos. É diferente da Inglaterra. É a palavra lindo, né? Bonito, beautiful. Eu falei beautiful. Na Inglaterra fala-se beautiful. Beautiful. Eles pronunciam o T de beautiful. Aqui a maioria não fala beautiful, põe o T como um R. Beautiful. E nos Estados Unidos também.
Outra também, que aqui eles pronunciam o T mais ou menos como R, mas não é em todas as palavras, é a palavra garrafa, né? Bottle. Aqui fala-se muito bottle. Na Inglaterra não, é bottle. Bottle, ok? Outra coisa que eu estava dizendo há pouco é palavras, o nosso R no som em inglês, tanto faz ser dois R juntos como um R só, começando com R, ele nunca tem o som de R, ok? Por exemplo, Carlos, né? É Carlos, Roberto, ou Robert, não é Robert, é Robert, ok? Então pode ter um R, pode ter dois R's, ele tem sempre o som de R, não de R, ok? Que mais que eu posso falar sobre isso? Isso são dicas muito boas mesmo. Obviamente, existe várias coisas, né? Para a pessoa, eu só estou olhando ali uma coisa. Existem várias coisas de diferenças assim. E é assim. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um papo firme aí, um like. Se gostaram, bacana, se inscreve no canal. Eu não faço isso aqui para ganhar dinheiro, eu sou aposentado, estou fazendo uns vídeos de vez em quando realmente para tentar ajudar alguém que veja esse vídeo e que queira vir para o Canadá. E é isso, hoje é fevereiro 28, são 11h05 da manhã, eu estou na minha segunda casa, que é o Shopping Center. Como sou aposentado, não faço muito, venho sempre aqui andar um pouquinho, essas coisas assim. Sento aqui na zona onde se come e faço vídeos e coisas assim. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima. Bye!